Conotação e denotação, você sabe a diferença? Meu nome é Samara, eu sou professora de língua portuguesa, especificamente de gramática e redação, e aqui neste canal nós temos aulas semanais que com certeza vão te ajudar a tirar suas dúvidas no seu período escolar, nos vestibulares e nos concursos que eventualmente vocês estiverem fazendo. Se você quer mais conteúdo do que esse, me siga no Instagram, é @professora Samara Paz, e lá nós temos conteúdos diários, às vezes temos reels, às vezes temos posts, sempre explicando novos conteúdos para vocês. Bom, e como eu já disse no começo desse vídeo, o tema da nossa aula de hoje é conotação e denotação. Antes de eu dar a definição do que é cada uma dessas coisas, embora muito possivelmente você já saiba, porque esse é um assunto que a gente começa a estudar lá no ensino fundamental e ele vai se prolongando até o ensino médio, porque é muito presente na nossa vida. Antes disso, eu vou dar um exemplo para você. Suponha aí na sua casa que o seu amigo ou a sua amiga terminou com o namorado ou a namorada, no caso levou um pé na bunda, e aí essa pessoa está muito deprimida e você tá ali junto dela, tá tentando animar, tá tentando acalmar, dizer que vai ficar tudo bem, e ela finalmente se consola e aí diz: "Não, eu vou dar a volta por cima". O que você entende dessa frase? Você entende que ela está dizendo que, apesar de naquele momento ela estar triste, apesar de naquele momento essa pessoa estar sofrendo, ela vai se recuperar desse baque, ela vai se recuperar desse choque e ela vai superar essa situação, certo? Agora imagine que esse mesmo amigo ou amiga está indo à sua casa, vocês combinaram de tomar um café juntos à tarde, ele está indo à sua casa e ele mandou uma mensagem dizendo: "Daqui 5 minutos eu tô aí". E aí, passaram-se 5 minutos, você sai no portão, você dá uma olhada, ninguém chega, de repente a pessoa chega depois, atrasada, 10, 15 minutos. E aí você olha e fala: "Ô fulano, por que você atrasou? Você disse que ia chegar em 5 minutos. Aí ele diz: "É que eu dei a volta por cima". O que você entende dessa frase? Você entende que muito provavelmente essa pessoa tenha se atrasado porque ela pegou um outro caminho, ela fez um outro trajeto e com isso, dando essa volta, ela fez um caminho que habitualmente ela não faria. O que eu quero dizer com isso é que o sentido denotativo e o sentido conotativo, para que a gente possa definir um e outro, a gente vai precisar de um contexto. Eles são sempre aplicáveis dentro de um contexto. Então vamos agora para a definição. A definição do sentido denotativo é quando as palavras estão em seu sentido literal, em seu sentido dicionarizado. Porque se você for procurar a palavra no dicionário, vai aparecer aquilo que ela era originalmente. É óbvio que a língua tem expressões idiomáticas, a gente tem ditados populares, provérbios, e acaba que o sentido de algo às vezes vai se mudando. Mas quando nós olhamos no dicionário, o sentido que vai estar lá é o sentido original, aquele sentido literal. O exemplo que eu dei no início do vídeo foi uma frase, mas se eu pego uma palavra como pepino, por exemplo, pepino é uma palavra que no dicionário vai estar escrito lá literalmente. A verdura verdinha que você coloca na salada, essa é a definição de pepino. Embora no dia a dia a gente possa dizer que hoje lá no trabalho eu só tive pepino. E aí a gente entende, é claro, que a pessoa não teve só um monte de pepino, verdura junto com ela na mesa de trabalho o dia inteiro. Então o sentido denotativo é esse, é o sentido literal da palavra, aquele que você encontra no dicionário. E o sentido conotativo é o sentido figurado, é quando a gente atribui à palavra significados diferentes, significados que a gente vai entender a depender de um contexto, como em dar a volta por cima, como em só tive pepino no trabalho hoje. E a gente encontra esse sentido figurado muitas vezes em textos literários e no nosso dia a dia. Então a linguagem conotativa, ela está muito presente no nosso dia a dia, no momento em que a gente elabora enunciados, no momento em que a gente se expressa com esses ditados, com essas frases, com esses provérbios populares. E aí aqui vale uma dica. A dica de que quando a gente usa a palavra literalmente, quer dizer que a gente está falando do sentido literal da palavra, do sentido denotativo.
Muitas pessoas usam a palavra literalmente de forma equivocada, elas usam literalmente para dar ênfase. Mas a palavra literalmente indica que aquilo que foi dito, aquilo que foi enunciado, está no sentido literal, está no sentido denotativo, real, dicionarizado. Muito provavelmente você já tenha ouvido, ou talvez você já tenha até dito coisas do tipo: eu estou morto de cansaço, literalmente. Mas se você está morto literalmente, significa que a gente vai ter que te enterrar, não vai ter outra solução. Isso para mostrar que o literalmente ele não é usado para dar ênfase, ele é usado para mostrar que algo está em seu sentido literal. Então, morto de cansaço a gente sempre usa no sentido figurado. Ninguém morreu porque estava exausto no fim do dia. Então esse é o sentido figurado e não o sentido literal. Se eu estou lá na sala de aula e eu digo: nossa, essas crianças me fazem perder a cabeça, literalmente. Perder a cabeça significa que alguém arrancou a minha cabeça para fora. E não é o caso. Então tomem muito cuidado na hora de usar literalmente, porque literalmente indica o sentido real e denotativo de uma palavra. Bom, eu espero que tenha ficado clara para você essa definição. Espero que depois dessa aula você tenha entendido e aprendido a diferenciar o sentido conotativo de uma palavra do sentido denotativo dessa mesma palavra. Se você gostou, se essa aula te ajudou, não deixe de clicar em gostei, porque ajuda muito no crescimento do canal. Se inscreve aqui também e envie esse vídeo para alguém que talvez use literalmente sem saber exatamente o sentido, ou talvez com o propósito de intensificar uma frase. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, um beijo enorme, até a próxima e tchau, tchau!